tá chegando a hora, hein? A estreia do Galão da Massa. O Atlético estreia em casa, Arena MRV. E o Hulk fica ou não fica? E esse jogador campeão da Copa do Brasil tá chegando, não tá? Vai ter o investimento, o que faz o Atlético pro início de 2026. Time que está em pré-temporada a todo vapor nas cidades do Galo. Quem tem as últimas informações do Galão da Massa é o Pedro Abílio. Fala aí, Abílio. Maicon, 28 anos de idade, capitão do Corinthians na conquista da Copa do Brasil de 2025. O volante estava emprestado até o fim da temporada pelo Shakhtar Donetsk, foi revelado pelo Corinthians lá em 2017, 2018, né? Retornou pro timão, assumiu um papel de protagonista. Lembrando, não é aquele camisa 5, não é o primeiro volante que o Atlético tem como prioridade no mercado, mas viu uma oportunidade diante do entrave das negociações entre Maicon, Corinthians e o Shakhtar Donetsk. O Corinthians, com o tempo de contrato, queria uma situação que o Shakhtar já não concordava. Quando Fabinho Soldado era o diretor de futebol do Corinthians, negociou 3 anos de contrato com o Maicon. E aí o Shakhtar Donetsk estava satisfeito, pois manteria um percentual do jogador e entende que seria mais confortável, mais viável ter um tempo maior de contrato para valorizar uma revenda. Já o Atlético viu a situação mudar quando o Marcelo Paes chegou ao Corinthians. O Marcelo Paes, ex-CEO do Fortaleza, agora dirigente no timão, teria oferecido 2 anos de contrato para o jogador de 28 anos. E assim sendo, o Atlético entrou na jogada quando o Shakhtar Donetsk não gostou das mudanças nos moldes do contrato. O Atlético está otimista pela contratação do jogador, de acordo com o que a Itatiaia apurou nas últimas horas. Mas os colegas do GE trouxeram já no início dessa manhã que o Corinthians entende a importância do jogador e passa também a oferecer 3 anos de contrato para o Maicon. Então tá ali na mesa também do jogador para uma possível contratação. 28 anos, jogador experiente, com passagem no futebol internacional também e capitão do Corinthians. O que tem feito o timão é aumentar a oferta, aumentar a proposta nesse jogo de tabuleiro pelo jogador que ajudou na conquista da Copa do Brasil. Eu vou trazer o Marques pra roda para falar um pouquinho sobre o Maicon. Eu confesso que me fica um pé atrás dessa negociação. Ele não é primeiro volante, é? Não. Que é a grande necessidade do Atlético. É um segundo volante, um meia. E ele, se eu não estou enganado, ele foi até capitão do Corinthians aqui Isso. Na final da Copa do Brasil. Foi. Cara campeão. Num time como o Corinthians, capitão. Tá saindo de lá por quê, então? Não faz sentido. Mas, ô Marques, você esteve dentro de campo. Qual a observação que você faz a respeito dessa situação? O Maicon serve pro Galo? Você entende que mesmo não sendo aí uma grande necessidade, uma boa oportunidade de mercado? Olê, Marques! Eu diria que como oportunidade de mercado, de negócio, seria interessante. Porque eu vejo o Maicon com características muito semelhantes às do Alan Franco e do próprio Alexander. Eu vejo o Maicon hoje mais como um segundo volante. Muito bom no passe, consegue fazer o time se articular no meio de campo, mas é um segundo volante. No Corinthians, ao longo da temporada, ele sempre teve ao seu lado o Ranieri fazendo essa função de primeiro volante. Mas como oportunidade de negócio, seria interessante até para elevar o nível dos outros atletas do meio de campo do Atlético. Mas as prioridades são outras, né, Thiago? A gente tem falado muito aqui sobre um primeiro volante, sobre um lateral direito, de repente sobre mais um meia, mais um beiradinha, né, pelo lado direito e fundamental para mim um centroavante. Este atleta, o Atlético sentiu muita falta no ano passado, principalmente na final da Sul-Americana, quando você não tinha esse tipo de jogador para mudar uma característica de jogo. O importante é que as competições já estão começando, o Mineiro já está aí, Campeonato Brasileiro no final do mês, e o Atlético está muito, mas muito atrasado com relação às suas movimentações para se fazer um time mais forte. É aguardar para ver os próximos passos, meu velho. O que você pensa aí, Nath Fiuza?
Eu imagino que o Atlético tenha oferecido, né, uma proposta salarial mais atrativa do que a do Corinthians. Pelo que eu tinha visto, a princípio era uma questão de tempo de contrato, o Corinthians tinha oferecido 2 anos, o Atlético tinha oferecido 3, depois o Corinthians chegou até a igualar, mas o São Paulo, igualar no tempo de contrato, mas o Atlético ainda oferecendo um salário mais vantajoso, isso teria ali brilhado os olhos do Maicon. Quando o Maicon foi apresentado no Corinthians em 2022, ele disse que o tempo dele na Europa, em especial lá no Shakhtar, tinha tornado ele um meio-campista mais completo. E que o último período, o período dele mais recente lá na Europa, ele vinha atuando como um primeiro volante. Ele vinha jogando mais recuado. Eu até recuperei hoje mais cedo essa entrevista para ter certeza disso. E aí, quando ele retorna ao Corinthians em 2022, ele passa, inclusive, a usar a camisa 5, que tradicionalmente é a camisa do primeiro volante, né? Então eu acho que o Atlético viu uma oportunidade de mercado, vê ele como um meio-campista completo, versátil, que pode se adaptar à função de um primeiro volante, jogando um pouco mais recuado, quem sabe dando um pouco mais de liberdade ao Alexander. E aí, pode ser que lá na frente você encontre no mercado uma outra boa oportunidade, um primeiro volante de origem, aí você traz, mas como parece que as coisas estão meio complicadas, esse primeiro volante não tá vindo, eu acho que eles enxergaram no Maicon essa capacidade, um cara que também marca bem, desenvolveu essa consciência tática, esse poder de marcação um pouco mais apurado nesse tempo mais recente dele lá na Europa, para tentar fazer com que ele possa se adaptar a essa função e brigar ali no espaço com o Alan Franco, como o Alan Franco se adaptou e foi esse primeiro volante ao longo da última temporada, para brigar por esse espaço ali no meio campo. Eu vejo mais ou menos dessa forma. Tá difícil achar um primeiro volante, o Maicon estava aí livre no mercado, sem ter que pagar a multa, e o Atlético conseguiu costurar dessa forma, enxergando como uma oportunidade. Vamos lá, deixa eu ver aqui, ó, esse perfil aqui, falando do Alambida aí, ó. O Olheiro Sudaca. Antes, um rapaz aqui chamado Davi Correia. Deixa eu parar isso aqui. Eu vi isso aí. Pois é, deixa eu ver quem é. Ele é um rapaz de scout também. Ele postou: Alan Minda é uma das melhores opções de pontas jovens pro futebol brasileiro em 2026. Se você pode investir dinheiro. Nos meus livros, melhor que Kenny Arroio, por exemplo. Que é o do Cruzeiro e que joga muito, né? E que joga muito. Aí o Olheiro Sudaca postou em cima disso, né? O Brabo ontem cantou a pedra e hoje o Galo está perto de anunciar Alan Minda. Gosto muito do nome, característica que o Atlético precisa. Jogador de beirada, incisivo, de muita explosão no último terço. Melhorando a finalização, me agrada bem. Ainda tem teto para evolução. E com certeza tem, até porque se pegar os números dele no SofaScore, por exemplo, não são números, as notas e tal, não são notas tão altas, mas assim, aqui é o geral da temporada, dos últimos 12 meses. Você vê que tem alguns meses aqui que ele foi bem abaixo e tal. Mas se você pegar os jogos aqui, os últimos jogos, ó, ele oscila bastante, ó. Jogo bem ruim, 3 de dezembro, o último, né? Aí vai oscilando aqui, aí você volta aqui, já tem algumas notas bem altas, 8.2, mas ele oscila bastante aqui. Tá vendo aí, ó, ele oscila muito. E aqui lá, o Tanaka, ele, pelo menos aqui nessa competição, que é a Pro League lá da Bélgica, ele jogou mais pro lado esquerdo, ó. Aqui é o mapa de calor dele. 17 jogos, 11 como titular, 57 minutos por jogo, né, e 3 gols aí e 2 assistências. Ele jogou mais pelo lado esquerdo, mas nos vídeos ele joga também pelo lado direito. Então, gente, tá aí, Alan Minda, aguardar nos próximos dias. Agora é buscar, né, Tanaka? Vamos ver se a gente consegue saber quando ele chega, pra gente ir lá em Confins aí, pra chegada do jogador, mas o pessoal que acompanha aí até agora gostou, elogiou muito. Tem um jogador jovem, né? Ó, saiu informação aqui, apesar que o Samir Carvalho, ele costuma dar umas barrigadas, mas vamos ver aqui, ó. O Samir Carvalho postou o seguinte, vou trazendo aqui rapidamente, Tanaka, pra gente aí, ó. Informação: Maicon avisa a diretoria do Corinthians que prioriza o timão e pede reunião. Diretoria entende que ele quer permanecer, mas já avisou que não vai cobrir nenhuma proposta. Será que existe mesmo a proposta do Galo? Só uma pergunta e tudo. Então, assim, existe, mas segundo o Samir Carvalho, eu tenho sempre pé atrás com ele, mas ele está dizendo que o Maicon avisou a diretoria do Corinthians que prioriza o timão e pede reunião. Pode ser, pode...
Podemos ter uma esperança aí, Brasil. Esperança que o Michael não vem. Ai, meu Deus do céu. Mais um adiamento da decisão do Hulk para ficar ou não no Atlético, Thiago. Ontem trouxemos ao Rádio Esportes que o Atlético tinha marcado um outro encontro para o final da tarde para bater o martelo, para que o Hulk tomasse a sua decisão após o projeto apresentado na noite do último domingo, incluindo um pós-carreira para o Hulk que tem estátua, tem percentual de SAF, tem até mesmo um documentário para registrar o fim da carreira e especialmente o encerramento do ciclo em campo pelo Galo, porque o Atlético entende que já ofereceu tudo o que podia pro Hulk. O Atlético entende que já era para ele ter decidido. O Atlético entende também que não pode aumentar mais a oferta, e aí trouxemos detalhes a partir da turma do bate-bola numa apuração junto com o Henrique André nessa segunda-feira, Thiago. O Atlético tem hoje algo que até ontem era bem pouco explorado, especialmente pela imprensa, que é um contrato com metas para renovação automática para 2027. E o Atlético até abriria mão do estabelecimento ou de bater essas metas para renovar o contrato, porque o Fluminense, sabemos, ofereceu 2 mais 1, né? 2 anos de contrato, mais 1 ano por metas para o Hulk. Poderia ter contrato com o tricolor das Laranjeiras até 2028. Então o Atlético entende que poderia também oferecer mais tempo de contrato para o Hulk, reduzindo um pouco a carga salarial, especialmente em se tratando de 2027, e aí a decisão está nas mãos do camisa 7 do Atlético. Uma reunião extra seria na noite dessa segunda-feira, mas por decisão do Hulk, um novo encontro acontecerá hoje. É isso, o torcedor tá na expectativa de reforços, né? Campeão da Copa do Brasil pra jogar no Galo. Quer dizer, o campeão da Copa do Brasil é o Corinthians, é o Coringão. Quem que o Galo vai buscar lá no Corinthians, hein? Pedro Abílio vai contar já já. Vamos falar um pouco mais sobre essa história do Hulk. A informação, né, de que a proposta do Atlético ficou parecendo muito mais uma ação comercial do que um projeto esportivo. Eu falei sobre isso ontem, né? Não tinha nada de campo pro Hulk, era só extra-campo, pedaço da SAF, estátua, tinha documentário, filme. Isso é proposta que você pode fazer depois que ele parar, que já não estiver mais aqui, que merece, inclusive, tá? Estando ou não, acho que o Hulk merece tudo isso. Mas não é fator decisivo para agora. Isso, como eu disse, pode ser oferecido depois, quando ele encerrar a carreira, né? O Hulk tem a intenção, pelo que foi passado aí das apurações, de pelo menos mais 2 anos de carreira, jogar este ano, mais o ano que vem, inclusive é a proposta do Fluminense, né, Abílio? O Fluminense, na verdade, oferece 2 mais 1, viu, Thiago? Com a possibilidade dele jogar até 2028 também. O Fluminense tá achando que todo mundo é Fábio, né? Que todo mundo vai jogar igual o Fábio até os 45. Ele não duvida do Hulk, não. Que ele pode ir assim como o Fábio, que aliás renovou até 2027, né? O Fábio tinha contrato esse ano, já esticou para o ano que vem, goleiro do Fluminense. Nath Fiuza, Ale Oliveira. Eu vou começar com o Ale, que tem uma relação próxima com o Hulk. Não sei se você já chegou a falar com ele depois dessa volta dos trabalhos, desse momento, né, do Atlético com o Hulk. A torcida já definiu, pelo menos aqui no chat com quem eu converso, entendendo que o Hulk deveria permanecer, que quer, claro, a permanência do super-herói. Bom, para não ser... Não é unanimidade. O Hélio Machado aqui, por exemplo, já vai embora, Hulk, tchau, obrigado, já fez o que tinha que fazer. Claro que tem opiniões divergentes. Mas, Ale Oliveira, falou com o homem, qual que é a situação no staff, o que você tem de informação e, principalmente, né, seu sentimento nesse momento. Tá mais pro Hulk sair do que ficar, Ale? Bom dia. Bom dia, Tiagão. Bom dia, companheiros. Eu falei com ele só no Réveillon, desejando um 26 maravilhoso pra ele, pra toda a família. Ele sempre foi muito generoso comigo e com meus familiares também. Então não toquei nesse assunto, acho que é um momento de reflexão dele, da turma dele lá, e que eles devem estar conversando bastante para tomar a melhor decisão possível. Sincero e honestamente eu não sei, porque você resumiu bem. Eu acho que a parte esportiva, praticamente ela ficou de lado, né? Nessas conversas do Hulk com o Atlético. Até porque, por mais que o Atlético, a diretoria, tenha desejo que o ídolo permaneça, é uma parte que meio que eles não podem se meter muito, né? Porque aí é com a comissão técnica, né? E aí que eu acho que a dúvida do Hulk é todo
o problema, a questão, e assim, muita gente acha que eu tô falando isso só para ferir o Sampaoli. O Sampaoli, ele tem o estilo dele, tem as preferências dele. A questão talvez tenha sido contratar e dar autonomia para esse profissional. Mas ele como treinador, ele tem o direito de fazer as suas escolhas, né? Embora a gente tenha sempre que ressaltar que não vem dando muito certo, né? Se o cara nos últimos 10 anos não ganhou um título nacional, então você pode começar a desconfiar. Mas de qualquer maneira, ele gosta de um tipo de jogador. Tem as suas preferências, como eu disse. E eu acho que é isso que tá pegando. Tenho certeza que é isso que tá pegando. Agora, o Hulk deve estar colocando de um lado da balança. A torcida, a história, Minas Gerais, os companheiros, a camisa do Atlético, o clube, né? A boa relação que ele tem e os projetos que foram apresentados, e do outro lado a parte esportiva, que é um time ainda que contratou muito pouco, praticamente só o Renan Lodge, é um treinador que botou ele no banco no ano passado, que não vai jogar num esquema que favoreça o estilo dele, então assim, eu acho que ele deve estar pesando essas situações, mas sinceramente não sei qual que vai pender mais para que o Hulk tome a sua decisão, viu, Thiago? Você não consegue cravar agora? Não consigo não. Não consigo, até porque Você acha que é meio a meio, ainda tá assim dividido, ou não, essa proposta do Atlético, esse carinho, né, da diretoria com ele, isso tá, eu acho, vou te falar a verdade, eu acho que se essa proposta tivesse agradado ele, já tinha dado sim, tem contrato, teria ficado, beleza. Isso não encantou ele. É que o ponto que o Hulk quer jogar bola, né? Não é que ele não pode ser reserva, claro que ele pode ser reserva eventualmente e tal, mas ele quer jogar, e ele percebe que vai ser difícil isso acontecer. Ele quer aproveitar esses últimos tempos aí de jogador profissional, de carreira, se cuida muito para isso, ele quer jogar. E aí, ele não tem nenhuma garantia que ele vai ser bem aproveitado. Não que ele vai ser titular, que ele vai ser bem aproveitado, né? Então, acho que é aí que mora o perigo, né? Ô, Nath Piusa, a situação, quando parecia que ia dar uma clareada, né, com essa história do fim de semana, com a proposta da diretoria, com o jantar, com os comandantes do Atlético, parecia que estava caminhando para um final feliz, parece ter voltado a estaca zero, Nath Piusa. Uma situação que está se arrastando, né, e essa demora na decisão, ainda que seja uma decisão que precisa ser tomada com cautela, com muita reflexão, há momentos, né, na carreira do jogador em que ele precisa tomar decisões que são difíceis, e eu imagino que essa seja uma decisão bem complicada na vida do Hulk, por isso que o Alê colocava, né, de um lado tá todo o sentimento pelo Atlético, o carinho, o amor construído por essa instituição, por essa torcida que o abraçou, que o idolatra, né, todos os títulos conquistados. Do outro lado tá também a carreira e os desejos, as ambições pessoais dele. Então, de fato, não é uma decisão fácil de ser tomada, mas ainda assim é uma decisão que precisa ser tomada, porque esse arrastar dessa novela é muito ruim para todas as partes, né? Acho que isso desgasta a imagem do jogador, eu acho que isso cria um ambiente de instabilidade dentro do clube, o Sampaoli não sabe exatamente se pode ou não contar com o jogador, né? Uma indefinição que prejudica o agir do Atlético no mercado de transferências, no mercado ali da bola, porque a gente sabe, né? O Hulk ficando é um cenário, o Hulk saindo é outro cenário. O Hulk indo para o Fluminense significa um alívio na folha salarial do Atlético muito grande, significa o Atlético ter um poder de investimento maior, significa talvez trazer uma contratação de um nível maior do que traria se o Hulk permanecer. Em contrapartida, a saída do Hulk pressiona o Atlético, inclusive, a agir no mercado com mais agressividade, com mais rapidez. Afinal de contas, você estaria perdendo o grande nome, a grande referência técnica do seu time. Se o Hulk permanece, né, você também precisa continuar agindo no mercado. Afinal de contas, só o Hulk não vai resolver os problemas do Atlético. E isso que você falava, o documentário é extracampo, a porcentagem da SAF é extracampo, a STAF
fato é extracampo. Se o Hulk fica e confia no projeto Atlético, eu imagino que ele vá cobrar nos bastidores um time mais forte, né? Um projeto esportivo mais consistente. E isso significa ter jogadores de mais qualidade para atuar junto com ele, para o Atlético fazer um campeonato brasileiro melhor, para o Atlético, quem sabe, brigar novamente por um título da Copa Sul-Americana. Agora, obviamente que ir para o Fluminense não estará estabelecido no contrato dele que ele vai ser titular. Mas eu acho que o Hulk tem uma, digamos assim, ele confia muito no potencial dele. O Hulk confia no taco dele. Eu acho que ele pensa assim, olha, se eu for pra lá, o Zubeldia vai me dar chances, porque eu não vou pra lá com esse investimento pra ficar no banco. E se eu jogar num esquema que me comporte, eu dou conta do recado e o meu desempenho dentro do campo vai provar que eu serei titular. Se eu fico no Atlético, talvez eu não tenha a oportunidade de mostrar que eu deveria ser titular. Talvez seja esse o pensamento do Hulk. Então me parece ser também um problema de relacionamento. Será que não existe a oportunidade, então, de haver uma conversa entre Hulk e Sampaoli? Será que não pesaria nessa decisão ali lavar a roupa suja mesmo, Sampaoli? Dá pra me usar ou não dá? Dá pra gente resolver essa situação de uma melhor forma? Dá pra você me usar nesse time de algum jeito, né? Dá pra você me dar mais oportunidades? Eu entendo que eu não tive um ano de 2025 maravilhoso. Eu entendo que antes de você chegar, eu fiquei aí um ano sem marcar um gol com a bola rolando. Mas eu quero fazer um 2026 diferente. Dá pra gente colar nessa ideia? Talvez seja isso também que esteja faltando. São muitas as especulações. A gente fica tentando aqui encontrar um jeito de todo mundo chegar num denominador comum que seja bom, principalmente pro Galo, né, Thiago? Fala, massa, fechando mais um vídeo. Muito obrigado pela companhia. Já peço vocês o like para dar aquela força pro canal, como sempre vocês vêm dando. Muito obrigado a todos. Para quem tá chegando agora e não conhece o canal e também não se inscreveu, seja muito bem-vindo. Esse canal aqui traz notícia todos os dias do Galão, para você ficar por dentro de tudo que acontece dentro do clube. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Deixo aqui o meu convite para vocês estarem se inscrevendo no canal e também ativando o sininho de notificação para toda vez que nós lançarmos uma notícia aqui no canal, vocês serem avisados pelo YouTube. E também, tá bom? Fiquem à vontade para deixar a opinião de vocês em relação a tudo que foi passado aí no vídeo, no espaço de comentário do canal, tá bom? A participação de vocês é muito importante para o canal. Isso também ajuda ao crescimento do canal. Então agradeço a todos pela participação, fiquem muito à vontade, tá bom? Que esse canal aqui, ele é de vocês, tá bom? Sem vocês ele não existiria. Então muito obrigado a todos por fazer parte da família, né? Por fazer parte da massa. Então vou ficando por aqui, assim que surgir notícia a gente pega e joga no canal para vocês, tá bom? Um forte abraço, valeu, massa!